Olá pessoal, bem-vindos ao curso de capacitação online Gleri-Nutri, uso da glericídia na alimentação de ruminantes. Eu sou Samuel Souza, médico veterinário da Embrapa Tabuleiros Costeiros e responsável pelo módulo 1, implantação e manejo em áreas adensadas e cultivos consociados. Na nossa quinta aula, trataremos de sistemas de produção com glericídia. Sistemas de produção utilizando a glericídia são determinados basicamente pelo espaçamento entre as culturas e a combinação dessas culturas com a glericídia, que serão definidos de acordo com o objetivo e necessidade de cada propriedade. O uso da glericídia como componente na dieta dos animais, ele se destacou dentre os sistemas implantados, sendo imprescindível em áreas onde há escassez em volume e qualidade de alimentos para ruminantes. Nesses casos, recomenda-se a sua produção de uma maneira adensada, sob a forma de banco de proteína e a sua conservação através de ensilagem ou fenação desse alimento produzido. A glericídia também vem sendo amplamente utilizada em consórcios com outras culturas, onde se destaca a realização da fixação biológica de nitrogênio, mas também produzindo a biomassa para adubação verde, fornecimento de sombreamento e alimentos para os animais a pasto, melhorando a qualidade química do solo e recuperando algumas áreas degradadas. O sistema adensado, ele consiste no plantio exclusivo da glericídia, numa determinada área, buscando o máximo de aproveitamento desse espaço para a produção de alimentos para ruminantes. Aqui na imagem tem uma área adensada de glericídia, um adensamento de 1 metro para meio metro, né? E durante o período chuvoso. Observa-se que a planta ela toma, né, realmente todo o espaço com bastante produção de folhagem. A glericídia ela possui uma boa capacidade adaptativa em regiões com baixas pluviosidades, pois possui um sistema radicular profundo que proporciona uma reciclagem de nutrientes presentes no subsolo, assim como é capaz de absorver água e outros nutrientes de camadas mais profundas. Essa é uma habilidade muito importante, uma vez que a glericídia torna-se, né, adaptada, né, e utilizada com fins produtivos em diversas áreas e diversas condições edafoclimáticas, né? Na imagem podemos ver aqui, durante o período de estiagem, a glericídia também é adensada, e esse sistema de adensamento um pouco mais espaçado, de 1 metro para 1 metro, porque é uma região de semiárido e já há uma previsão de diversos eventos de escassez hídrica. Então, a gente coloca um pouco mais afastado para que haja uma concorrência menor delas por recursos hídricos. Mas, observa que há uma significante produção de matéria verde. Toda essa matéria verde é alimento valiosíssimo, principalmente para essas regiões que têm essa escassez hídrica e, consequentemente, vão ter dificuldade de produzir alimento para ruminantes. A glericídia é utilizada no banco de proteína, ela pode produzir de 3 até 4,5 toneladas de matéria seca por hectare a cada 3 meses, né? É onde se recomenda fazer uma poda para retirar esse material. E consegue suplementar de 20 a 30 unidades animal. A unidade animal aí são 450 quilos de peso vivo do animal, isso durante um período de 30 dias, né? Foram testadas diversas densidades, desde 10 mil plantas por hectare, passando por 20 mil, 30 mil, 40 mil plantas por hectare, ajustando aí, claro, numa mesma área, né? E reduzindo esse espaçamento entre elas, ou seja, aumentando o adensamento, né? Onde eu grifei aqui 20 mil plantas por hectare, que tem trazido resultados satisfatórios e temos, né, implantado na maioria das propriedades onde fazemos o trabalho de transferência de tecnologia da Embrapa. Sistema consociado, ele consiste, né, com uma ou mais culturas simultaneamente, juntamente à glericídia, promovendo a ciclagem de nutrientes, buscando assim a redução dos custos de produção e uma melhoria na produtividade das culturas consociadas, agregando aí valores biológicos e ecológicos ao sistema, pelo fato de reduzir o custo de produção e evitar a adoção, a entrada de insumos químicos nessa área. O consórcio deve ser realizado com o objetivo de cada propriedade.
levando em consideração as recomendações técnicas para cada cultura que esteja consociada com a glericídia. Ou seja, se tiver consórcio do milho com a glericídia, recomenda-se adequar as boas práticas para a cultura do milho e que se respeite essas boas práticas, né? Não havendo interferência pelo fato de estar consociada com a glericídia. Os espaçamentos entre a glericídia e as culturas devem levar em consideração o tamanho da área, o tipo de mecanização utilizada e principalmente as práticas de manejo dessa cultura consociada. Isso tudo é muito importante no momento do planejamento, porque um consórcio mal planejado ele pode prejudicar o sistema, vai acarretar em prejuízo ao produtor e, consequentemente, depreciação dessa solução tecnológica que, quando bem manejada, bem planejada, né, e conduzida da forma correta, ela só traz benefícios ao produtor. As linhas de glericídia elas podem ser simples, duplas ou triplas. Essas três combinações já foram testadas e normalmente temos utilizado linhas duplas pelo volume, né, de nitrogênio fixado biologicamente nessas combinações, o volume de matéria verde que vai ser utilizada para alimentação animal ou para adubação verde, né, e também havendo um equilíbrio com o custo de produção e de implantação dessas mudas, né, uma vez que duas linhas, né, linhas duplas, fica aí no intermediário entre produzir o suficiente, né, e ter um custo de implantação, né, proporcional. Então isso é muito importante, lembrando que essas ruas da linha dupla, né, entre as linhas duplas, não ultrapassar 9 metros de largura essas aleias, porque os estudos demonstraram que a raiz da glericídia ela consegue, para um lado e para o outro, né, lançar raízes que fazem a fixação biológica do nitrogênio até 4,5 metros de distância. Então, se eu tenho uma fila dupla de um lado e outra fila dupla do outro, né, 4,5 metros para uma fila e 4,5 metros para outra fila, a gente vê aí, né, uma segurança de 9 metros dessas ruas para fazer o plantio consociado, garantindo assim uma fixação de nitrogênio que vai ser utilizado por essas culturas. As propriedades da agricultura familiar, a gente observa algumas peculiaridades, porque já existe essa característica, essa vocação para integrar diferentes culturas. O que a gente propõe com a glericídia é que essa integração seja de forma organizada e que faça com que grãos ou raízes, né, essas diferentes espécies vegetais que são exploradas simultaneamente, elas atendam às suas boas práticas também. E o benefício é mútuo, tanto dessas culturas para a glericídia, quanto a glericídia poder, né, se desenvolver utilizando esse mesmo espaço sem nenhum tipo de competição. Trata-se da busca pela sustentabilidade, né, diversificando a produção em pequenas áreas, e são áreas que têm uma limitação de infraestrutura e de investimento, né? E quando falamos de aplicação de adubos, isso se trata de um investimento no qual, né, a glericídia vai suprir a adubação nitrogenada. Então, isso aí reduz muito o custo de produção e isso é sentido mais fortemente pelo pequeno produtor que tem poucos recursos e uma área pequena normalmente para se trabalhar. Mas lembrando que esse sistema também pode ser adotado e já vem sendo adotado por médios produtores e há uma perspectiva que grandes produtores passem a adotar também esse sistema de forma consorciada, utilizando a glericídia como fixador de nitrogênio. Esse consórcio se torna eficiente após a introdução, né? Essa integração com as outras culturas vão aumentar essa eficiência de utilização da área, a redução de custo com a adubação nitrogenada, como acabei de falar, mas também vai produzir, né, forragem para a alimentação dos animais, porque nessas pequenas propriedades é muito comum que tenha a exploração de ruminantes, né, bovino de leite, bovino de corte e também ovino ou caprinocultura. Então, é uma fonte de alimento que vai suplementar e vai fazer muita diferença, né, na hora dos custos de produção. Aqui na imagem mostrando um consórcio com mandioca, né, onde observamos crescimentos de raízes, né, maior quando está mais próximos da glericídia. Essa observação também já foi feita para a cultura do milho e para a cultura do sorgo e girassol. Dentre as combinações, criamos um destaque para a combinação da glericídia com a palma forrageira, né? Porque a palma forrageira ela é imprescindível para a produção de ruminantes em regiões principalmente semiáridas, pela tolerância,
a baixa pluviosidade e por fornecer um alimento, do ponto de vista essencial para ruminantes. A palma é muito rica em água, né? E em energia e sais minerais. Ela, somada à glicídia, ela se complementa, porque a glicídia é muito rica em proteína, né, e fibra de elevada digestibilidade. Então essa combinação é muito interessante e além disso a gente também tem outras observações de simbiose entre essas plantas, né? Essa é uma imagem na região semiárida, no município de Tobias Barreto, né, já no sertão sergipano, né, aqui é sertão ocidental, né, com médias pluviométricas de 500 milímetros, de 500 a 700 milímetros, onde essa imagem foi tirada, né, no ano que já é um segundo ano de seca. Então, no início das chuvas, com pouquíssima água, a gente vê um desenvolvimento muito bom dessas plantas. E aí a gente observa também que há um crescimento mais elevado da glicídia, pelo fato dessa área de palma reter bastante umidade, e a retroalimentação disso porque a glicídia vai fazer um semi-sombreamento dessa área de palma forrageira e vai evitar o ressecamento dessas palmas, né? A murchação. Né? A gente observa que nessa simbiose a serrapilheira também, que cai, essas folhas que vão secando, vão fazendo a cobertura do solo e uma adubação dessa área da palma, né? E também protegendo o solo, né, dessa evaporação, no caso, né, dessas poucas chuvas. O líquido ele fica mais retido, a umidade fica mais retida. Outra coisa é que a glicídia também trabalha como barreira de vento. Nessas regiões, né, após as chuvas, é muito comum ter ventos fortes e esse vento vai ressecar, vai fazer com que a água evapore, né? E depois, passado o período da chuva, esses ventos, além de serem constantes, eles são ventos quentes, secos e vão fazer com que a palma venha a desidratar. Então, observou-se que quando há a combinação da glicídia com a palma forrageira, essa murchação da palma, ela praticamente não acontece. Então, é uma simbiose muito interessante, tanto do ponto de vista nutricional, do que vai ser ofertado para os ruminantes, quanto do ponto de vista de uma cultura colaborar com o desenvolvimento e o crescimento da outra. Outro sistema consorciado, onde a glicídia era explorada em consórcio com coco e bovino de corte, em pastejo rotacionado, é um sistema, né, preconizado principalmente para áreas de baixada litorânea, onde a cultura do coco ela é mais explorada, mais intensamente, e em fazendas que têm baixa produtividade de coco e que o custo de adubação desses coqueiros é muito elevado. Né? Então a gente só chama atenção aqui, não vou detalhar sobre esses sistemas, teremos no módulo 3, o pesquisador Dr. José Henrique Rangel vai detalhar os sistemas de integração com bovinos a pasto. Então, só exemplificando que aqui tem a glicídia, o coqueiro e a pastagem, onde a pastagem e os coqueiros, né, são beneficiados com a fixação biológica de nitrogênio que é feita pela glicídia. Essa glicídia pode ser pastejada diretamente pelos bovinos e também pode ser podada e esse material verde ser depositado nos coqueiros, nas raízes dos coqueiros, para que haja uma absorção de uma quantidade ainda maior de nitrogênio e faça essa adubação dessas plantas, né? Outra coisa importante dessa integração é que os coqueiros eles promovem o sombreamento dos bovinos, né? O sombreamento ele traz um bem-estar animal, permitem maiores ganhos de peso dos animais na área. O desempenho é maior porque os animais não vão gastar energia, né, do alimento consumido para manter a temperatura corporal. No caso, ele já está numa situação de conforto térmico e todo o alimento ingerido vai ser convertido em tecido, seja em deposição de carne, ou seja para a produção de leite aí, de acordo com a cultura explorada. A gente observa nesse sistema maior sustentabilidade econômica e ambiental, vai reduzir o custo de produção e vai também promover uma preservação do solo. Essas imagens foram propositalmente colocadas, mesma propriedade, no mesmo ângulo, na mesma localização, onde a gente observa como era o solo antes. E essa outra imagem do lado direito é apenas 2 anos depois da implantação desse sistema, onde houve uma recuperação dessa pastagem degradada, né, onde observamos não só um aumento da produtividade dos coqueiros, como também no ganho de peso dos animais.
a redução do custo de adubação, tanto dos coqueiros quanto da pastagem, né? Um aumento da produtividade desses animais, uma redução dos índices de pragas, tanto vegetais quanto de doença, no caso dos animais, pelo fato de estarem com bem-estar, né, que promove muito com a imunidade, colabora muito com a imunidade desses animais. Então, é um sistema que está constantemente integrado e em simbiose. A glilicida ela também pode ser consociada somente com a pastagem. Esse é um outro exemplo, fruto de mais de 10 anos de pesquisa no campo experimental de Nossa Senhora das Dores, onde vai ter um detalhamento no módulo 3 com o pesquisador Dr. José Henrique Rangel, que preconizou essa técnica e que hoje vem sendo difundida em pequenos, médios e até grandes produtores, né, fazendo a adoção desse sistema integrado em larga escala. E os resultados eles têm se repetido e essa recomendação tem sido cada vez mais constante. Dados de produtividade e práticas de manejo, né, o pesquisador vai abordar no módulo 3 desse nosso curso de capacitação online. Os animais, só adiantando algumas informações, eles apresentam maiores ganhos, semelhante ao que foi dito na integração com coqueiro e pastagem, né? E há uma redução da adubação nitrogenada para essa pastagem, onde houve uma substituição até o ponto total dessa necessidade, dessa carência de adubação nitrogenada. Então, tem ainda a proposição de exploração da cultura do milho nessas aleias, né, fazendo a recuperação da pastagem ou simplesmente fazendo o sistema de plantio direto, onde aí a gente teria safra, safrinha e uma produção de bovinos de corte, uma produção de grãos e tudo isso com baixo custo de adubação nitrogenada, além de uma oferta de volume e de uma qualidade maior de forragem para os bovinos. Então, é uma opção também para a renovação de pastagem, né? O Dr. Rangel ele vai abordar isso no módulo 3 e maiores detalhes vocês vão poder ter acesso nesse módulo. Bom, pessoal, concluímos aqui a quinta aula do módulo 1, né? Nos resta uma última aula, a sexta aula, né? E orientamos que vocês consultem o material didático que foi disponibilizado e nos vemos na sexta e última aula para concluirmos o módulo 1 do curso de capacitação online Blirinutri.